Agora, vamos revisar também três conceitos fundamentais: conceito mol, conceito de massa atômica e conceito de massa molecular. Vocês têm que se lembrar de que o carbono apresenta três isótopos: o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Cada um desses carbonos tem 6 prótons. 6 prótons, 6 prótons, 6 prótons. Porque o número de prótons corresponde à espécie química, ¿no? Neste caso estamos falando de carbono, portanto, cada carbono, qualquer que seja, vai ter sempre 6 prótons. Já o número de nêutrons aí é diferente. No caso do carbono 12, temos 6 nêutrons, carbono 13, 7 nêutrons e o carbono 14, 8 nêutrons, ¿no? Se o átomo está neutro, em todos os casos nós vamos ter 6 elétrons. A abundância relativa de eles para o carbono 12 é uma abundância maior que as outras espécies. O carbono 12 corresponde aproximadamente 98,93, ¿no? E esta espécie, o carbono 12, é a espécie ou também isótopo mais estável do carbono. Então, vamos pegar agora um átomo de carbono 12, apenas um átomo. E esse átomo, este átomo único de carbono 12, vamos a dividir ele em 12 partes iguais. Dividimos entre 12 e uma fatia das 12, essa fatia vamos a chamar de unidade de massa atômica. Então, essa unidade de massa atômica, esta fatia daqui, corresponde a 1/12 do carbono 12. Olha que estamos trabalhando com carbono 12, não? Estamos trabalhando com carbono 12. Esta expressão unidade de massa atômica pode ser representado pela letra U. U significa que temos 1/12 do átomo de carbono 12. Outro conceito importante é o conceito de mol. Em 1 mol, nós vamos ter um número de átomos em 12 gramos de carbono 12. Esse número de átomos corresponde a essa quantidade daqui, 6,022 por 10 a 23 átomos de carbono 12. Olha aqui que essa quantidade de átomos de carbono tem uma massa exata de 12 gramos. Tá? Portanto, uma unidade de massa atômica corresponde a 1,66 por 10 menos 24 gramas. Vejamos exemplos. Temos um átomo de sódio. Um átomo de sódio corresponde a 23 unidades de massa atômica. Se eu desejo determinar a massa de um só átomo, então eu vou multiplicar o 23 pelo fator de conversão, 1,66 menos 24 gramas. E o número que sai vai ser a massa que corresponde a um só átomo de sódio. Já para 1 mol de sódio, esta vai ser exatamente 23 gramas. Observe aqui que, se temos em unidades de massa atômica, um átomo de sódio seria 23 unidades. Mas se temos 1 mol de átomo de sódio, simplesmente essa U vai ser reemplazada diretamente pelo símbolo de gramas. Tá? Então, resumindo, massa atômica corresponde à massa de um só átomo. Por exemplo, a massa de um átomo de ferro é 56,0 U. Então, quando usamos massa atômica, usamos sempre o símbolo U. Já a massa molecular
esa masa corresponde para una sola molécula. Por ejemplo, aquí tenemos o trióxido de ferro y ella tiene una masa molecular de 160 U. Si falamos da masa molar, que es diferente de masa molecular, no caso de masa molar corresponde a masa de una cantidad de N mols de átomos o una cantidad de N mols de moléculas. Por ejemplo, no caso do ferro, ¿no? A masa de 1 mol de ferro corresponde a 56 gramos. No caso do trióxido de ferro, a masa molar de 1 mol de ese compuesto corresponde a 160 gramos. Veamos ahora cómo determinar a masa molar de un compuesto, ¿no? Están pidiendo determinar a masa molar de 0,25 mol de sulfato de cobre pentahidratado. Entonces, lo que tenemos que reconocer primero aquí es cuánto de cada átomo está contido dentro de esa molécula. Entonces, en 1 mol de sulfato de cobre pentahidratado tenemos de este lado de aquí 1 mol de cobre y 2 por 1, 2 mol de enxofre, 4 por 2, 8 mol de oxígeno. Y de este lado nos tenemos 5 mol de agua. Para determinar a masa de 1 mol de sulfato de cobre pentahidratado, vamos a seguir una serie de pasos. Esta serie de pasos tiene una forma organizada y que nos no podemos fallar. Entonces, un mol de cobre tenemos 1 por 63,5 gramos mol. Ahí tenemos el resultado. Para 2 enxofres tenemos 2 por 32,1 gramos mol. Tenemos esa cantidad. Para 8 oxigénios, aquí sería por 8, ¿no? Que corresponde. Aquí fiz un error. Por 8, sí, por 8, 48, 12, 128, 80 diferencia. Entonces, tenemos 1 mol de cobre, ¿no? Y aquí multiplicamos 1 por la masa correspondiente de cobre. Y ahí tenemos este resultado. Ya para enxofre tenemos 2 enxofres, 2 por 32, que corresponde a masa do enxofre. Tenemos resultado 64,2 gramos por mol. Tenemos 8 oxigénios y cada oxigênio tiene una masa 16.
multiplicamos 16 por 8 y corresponde a 128 gramos por mol. En el caso de agua, como cada molécula de agua tiene una masa de 18, entonces multiplicamos esa masa de esa molécula por la cantidad de moles dentro de especie química. En este caso es 5. 18 por 5 corresponde a 90. Hacemos a soma de todo y a masa de un mol de sulfato de cobre pentihidratado es 345,7 gramos mol. Ya para 0,25 mol multiplicamos o valor de acima obtido pela quantidade de mols e o valor resultado, o valor final vai estar dada em gramas. Observe aqui que mol com mol se cancela e só nós vamos ter unidades em gramas, ok? Aqui temos outro exemplo. Neste exemplo só vou deixar indicado essencialmente o que se está pedindo. Temos para o ferrocianeto férrico o azul de Prússia, tem essa estrutura molecular: ferro 4, colcheia ferrocianeto 6, serra-colcheta 3. Então, pedem determinar a massa de 0,17 mol de essa espécie química. Então, esse primeiro problema é similar ao problema antecedente. É similar. Tá. Já para o segundo problema, aí temos uma situação diferente. Diz: a quantidade molar de ferro em 0,71 mol. Então, aqui temos ferro 4, ferro, CN, 6, 3. Então, vocês têm que observar aqui quantas mol de ferro estão presentes em 1 mol do composto químico. Então, em 1 mol do composto químico, temos deste lado 4 ferros. Y del lado que está dentro de las colcheas tenemos 3 ferros. Por tanto, en total tenemos 7 ferros. O sea, en 1 mol do composto tenemos 7 mol de ferro. Então, haverá que determinar para 116 mol do composto. Não? Já no caso número 3, me piden determinar a massa do íon cianeto em 425 gramas de espécie química. Então, aqui podemos fazer o seguinte: eu vou deixar só indicado. Primeiro, determinar a quantidade de íon cianeto é 1 mol de espécie química, ou seja, quantas gramas tenho em 1 mol, não? E esse mol, nós temos uma quantidade também em gramas, então vamos ter uma relação gramas de cianeto em gramas da espécie química. Então, para 25 gramas de espécie química, vamos ter uma quantidade incógnita de gramas de cianeto. E com isso, vai ser possível determinar a quantidade de gramas de cianeto em 425 gramas do ferrocianato férrico.